Fala, turma, beleza? Vou postar o videozinho que eu estava comentando com vocês sobre a questão de ter um solo com formação um pouco mais estruturada e com presença do silt, né? Que eu comentei nos vídeos anteriores aí. Vou até abrir aqui um pivô, um cenário mais comum para a nossa região, tá? Para que vocês entendam a diferença que isso vai mostrar num solo com estrutura diferente. Então aqui, período pós-plantio, né? Germinação. Ele sempre vem oscilando. Aqui as raízes começaram a se formar em 10 centímetros. Aqui vejam que chegou a 20, a formação das raízes. E aqui na frente ela chegou a 30, tá? Vejam que, como eu falei, a gente sempre prioriza concentrar água onde a gente vai ter atividade. Não deixar se perder. Então vejam que aqui as camadas de 40, 50, 60, elas vêm só perdendo umidade, tá? Esse cliente especificamente, ele está usando para entender a tecnologia, aprender a informação que é dada para ele, e ele está usando uma plataforma para tomada de decisão de irrigação. Então vem seguindo o ciclo de decisão dele, ainda não é via sonda, é via o pacote. A gente tem sondas instaladas em praticamente todas as plataformas que tem de manejo hoje, tá? Então a gente sabe exatamente como o pessoal está sugerindo manejo e o que está ocasionando no solo, qual é o comportamento, tá? Todas. Então veja que o ciclo você vai se apresentar meio que de forma normal para todos. Então, a fase inicial você vê essa movimentação, pré-formação de raiz. Depois que a planta se fecha e inicia a fase de pré-pendoamento, pendoamento, ela vem diminuindo o consumo de água. Ou veja, que o cliente vem manejando conforme ele já está programando, mas a gente vem tendo ganho de umidades nas camadas, tá? E aqui vejam que até aqui as camadas inferiores vêm só perdendo umidade. Tá? E a gente vem até a fase ali antes de começar a encher grão, ela vem consumindo menos água a planta. Então veja que ele vem mantendo irrigação e vem acumulando umidade. Nesse ponto, a gente até mostrou para o cliente, ele veio mantendo a programação dele, mas chegou a um ponto que ele começou a umedecer as camadas inferiores. Ó. Vejam que chegou no 40, depois no 50, depois no 60. Esse ganho de umidade aqui, para ele, já foi perda. Tá? Porque ele jogou, a umidade chegou em locais onde não tinha raiz. Ok? Foi constatado, foi passado para eles. Aqui é um período que a planta começa a aumentar, eu vejo que ele vem mantendo irrigação, mas o nível de umidade vem diminuindo. Aqui é a fase de enchimento de grão, tá? Ele vem, é o pesado do enchimento ali, depois na fase final ele volta a demandar menos água. Então vejo que a planta, em cada semana praticamente, ela tem um comportamento diferente. Tá? Vejam que aqui nesse mesmo momento, ó, começou a chegar a umidade em camadas profundas, ou seja, essa água aqui começou a passar. E aí a gente segurou na irrigação um pouquinho para que ele estabilizasse de novo. Então veja que a gente já voltou a estabilizar e não dá ganho de umidade em camadas inferiores. Nesse período aqui, ó, na fase final, é o período que as raízes vão inativando. Então eu vou dar um zoom aqui, vocês vão ver que ela vem parando de trabalhar. Tá? Dei um zoom, sabe? É o mesmo gráfico. Então veja que a planta, ó, o 10 centímetros começou a ganhar umidade, ó, a gente falou, ó, começou a inativar, camadas de 30 e 20 vieram diminuindo o consumo, ou praticamente já estão estáveis, ou seja, ela vem inativando mesmo, a planta vem matando essas raízes, e praticamente aqui só 10 centímetros está tendo consumo. Então aqui a gente sugeriu para o cliente ou espace a lâmina ou diminua a lâmina 100%, porque realmente chega uma fase que até o 10 para de ter atividade, veja que ela já está bem lenta, ó, todas as camadas praticamente estão estáveis. A planta não está consumindo. E aqui a gente consegue cortar a irrigação antes do que normalmente se corta na região. Tá? Hoje o pessoal irriga até um pouco o milho apresentar, começar a amarelar e tudo mais. Né? Mas a planta já está parando de beber água antes disso. Beleza? Vamos lá para o solo que é um pouco mais estruturado, que eu falei para vocês. E que tem a presença do silt. O que vocês vão perceber? O solo mais estruturado, ele mantém as suas camadas mais hidratadas e a constância de umidade é maior. Então veja aqui, inicial, fase dele de formação de raízes e germinação parecido. Aqui a gente teve essa pequena queda aqui, porque teve uma questão no pivô, ele ficou 8 dias parado. E vejam que com 8 dias sem irrigação, na germinação, ou seja, com solo exposto, a perda de umidade, a oscilação foi bem baixa, o solo já segurou, aqui já demonstrou um comportamento diferente. Aí começaram a se formar as raízes, tá?
ainda bem definido. Vejam que lá no nosso gráfico anterior, o 10 formou bem mais marcado a raiz antes. Depois o 20 começou a aparecer formação. Aqui praticamente por a umidade do solo ser maior, ele desceu mais rapidamente a formação de raiz e as duas vêm fortalecendo junto. Aqui para frente ela começa a ficar mais marcado, né, a atividade em cada camada. E aí elas se separam. Vejam que no gráfico anterior, com o solo um pouco mais arenoso, que é o normal, quando a gente irriga 10, ele sempre oscila mais e desce mais rápido. E 20 um pouco menos e assim vai. De acordo que for aprofundando, o comportamento da oscilação de umidade é bem diferente. Ou seja, a camada fica se cruzando, as mais superficiais em relação às mais inferiores. E aqui já não aconteceu. Ó. 10 oscila ali, menos, ela tem uma oscilação menor porque o solo segura mais umidade, o fluxo da água é diferente. O 20 é a mesma coisa, essas camadas praticamente não se cruzam no período. Tá? E 30 trisca. Vejam que num solo mais arenoso a gente tem maior atividade em 10, 20 e 30 e um pouquinho em 40. Aqui basicamente está em 10 e 20 e um pouquinho de atividade em 30. Tá? Vejam que aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Período que fechou a planta, finalizando vegetativa e começando a pendoar, ela vem também, bebe menos água, tá? Consome menos a planta, vem ganhando umidade. Aconteceu exatamente a mesma coisa que no outro pivô. Ó. Começou a chegar a umidade nas camadas onde não tem raiz. Tá? Aqui é um ponto que a gente pode otimizar em todos os pivôs. Ou a gente diminui lâmina ou espaça o tempo de irrigação. Tá? Essa água aqui, ó, perdeu, foi pouco menos que na outra fazenda, viu? Mas existe o mesmo comportamento. Então é onde a gente fala de oportunidade, evitar que isso aconteça. Aqui aconteceu a mesma coisa, após o pendoamento acelera a planta, você mantém o ciclo de irrigação nessa fazenda e a umidade vem diminuindo. Ou seja, aqui a planta está demandando mais. Aconteceu exatamente a mesma coisa que na outra fazenda, só que vejam que as duas camadas andam em paralelo. Tá? Você consegue ver, por exemplo, quando é um ciclo de 2 dias a irrigação e quando é um de 3. Você está vendo que o espaçamento aqui foi diferente? Por algum motivo a fazenda espaçou um pouco mais e vejam que a oscilação é menor. Tá? Então aqui ele começou a fase de enchimento de grão e aí quando ele começa a finalizar a fase de enchimento, a planta volta a diminuir o consumo. Ou seja, veja que ele está irrigando a cada 2 dias do mesmo jeito e na próxima irrigação o solo está mais hidratado, está mais hidratado, está mais hidratado, vem reduzindo. Aconteceu a mesma coisa. Começou a passar umidade em camadas onde a gente não tinha raiz. Ou seja, vamos segurar. Esse aqui já teve uma decisão mais rápida. Veja que aqui a gente mudou o espaçamento de irrigação. Aqui estava em torno de 2. A gente falou, cara, com esse solo, do jeito que ele se comporta, como perde umidade, comece a fazer a cada 3, que possivelmente você consegue conduzir. E aí foi feito. Veja que aqui o espaçamento das irrigações estão maiores e o solo mantém a mesma umidade. Ou seja, aqui a gente identificou uma oportunidade que a gente poderia ter espaçado um pouco mais o manejo aqui, mantido a umidade no solo e evitado perdas. Tá? Então tudo isso a gente vai identificando. Lembrando que aqui é um cliente que é a primeira irrigação dele, a primeira vez que está irrigando. Ele está usando também para aprender e creio que na próxima safra a gente vai entrar com a tomada de decisão por aqui. É mais para o cliente entender o comportamento do solo. Veja que aqui ele está mantendo o espaçamento a cada 3 dias e está ganhando umidade no solo. Por quê? Porque aqui está naquela fase que é bem clara para a gente na outra fazenda. As raízes já estão desativando, aqui já estão paradas, a 30 aqui já está estável, a 20 aqui estão movimentando porque pela presença de umidade. Mas possivelmente aqui ele já está numa fase que a 20 vai parar, ó, veja que a 20 vem sobrando umidade, ela está diminuindo o consumo dela. E ela vai parar de beber água em poucos dias. Eu volto até para mostrar para vocês depois. E fica só umidade no 10. Então aqui a gente pode ou parar de irrigar, porque esse solo comporta muita água, ele segura, o comportamento do solo dele é totalmente diferente. E aqui que a gente fala para vocês, a gente consegue personalizar praticamente um manejo para aquela máquina, para aquele tipo de solo, para aquela condição. Tá? Então aqui a gente já identificou uma oportunidade, aqui a gente poderia ter trabalhado bem mais espaçado, economizado diversas lâminas aqui, e o solo se mantém. Tá? E no milho em geral, no solo normal nosso, a gente consegue aqui entre 6 e 9 lâminas num ciclo de milho, a gente consegue otimizar, ou seja, economizar dependendo do manejo. Tá? Porque na fase final a gente consegue tirar, nessas oportunidades de perda consegue tirar e na fase inicial também. Então, essa é a assertividade que a gente sempre fala para vocês.